Olá, bom dia, paz e graça a todos, né? E um ótimo dia de renovação, purificação e glorificação a Deus. Mas o dia de hoje, nesse dia de hoje, agraciado por Deus, a qual nos deu o fôlego de vida e nos traz, né, poder de estarmos aqui, né, em formação, né, de liberdade de expressão. Eu quero trazer mais uma revelação da parte de Deus, né? Para que possa aliviar o jugo que colocam sobre a vida dos seres vivos, os seres humanos, os nossos irmãos em igualdade de Cristo para com todos. Queridos, esse dia agraciado, né, em que o Senhor Jesus nos deu essa graça de podermos estar ouvindo, enxergando, falando, caminhando e nos locomovendo, respirando o fôlego de vida, em forma de agradecimento, eu quero estar lançando, ou seja, compartilhando aquilo que não é meu, aquilo que não é seu, aquilo que não é nosso, mas de qualquer tempo passa a ser uma orientação para todos nós, né? Que as escrituras sagradas que foi escrita não só para mim, mas para todos nós. E nesse exato instante, eu queria que o Senhor Jesus nos desse o poder, a liberdade de estar revelando, né, mais uma vez, aquilo em que o sistema religioso, há anos e anos, né, eles vêm ocultando para poder tirar proveito da fragilidade daqueles que não buscam, não examinam as escrituras sagradas. Nesse exato instante, eu quero estar agradecendo em forma de oração ao Senhor por todo esse momento. Senhor, meu Deus, Pai e Criador de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e purificador de todas as coisas, conhecedor e revelador dos seus ministérios. Pai, eu te dou graça por tudo. Eu quero agradecer pela minha família, pelos meus irmãos e por todos aqueles que se encontram na face da terra. Pai, que neste momento a sua palavra possa tomar, meu Senhor Jesus, a primazia e tomar a direção e ir de encontro a todos aqueles que se encontram em adversidade, Senhor. Pai, eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nos conceda essa graça e que a mão do Senhor Jesus possa estar guiando, purificando e limpando todos os corações aflitos e abatidos neste momento. Pai, obrigado por tudo e por todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, observe comigo e faça junto comigo, se possível, né, as análises da palavra do Senhor, analisando conosco, né, sobre a questão da purificação e a renovação do poder de Deus. No livro de Romanos, Romanos capítulo número 7, versículo de número 7, né, nós vamos estar lendo para revelar ou trazer as revelações de Deus, né, por intermédio do apóstolo Paulo, aquele que veio para os gentios. Na epígrafe diz assim, ó, a luta contra o pecado, entenda, a luta contra o pecado. Como todos nós sabemos, né, que antes de todas as coisas Deus colocou o homem no paraíso, o Adão, né, o seu direito, e não tinha o pecado, não tinha, né, a lei, o mandamento, então não tinha pecado, era de livre, né, espontânea vontade de servir de forma, né, própria. Aí observe o que é que diz aqui, ó. Que diremos, pois? É a lei o pecado? Pergunta, né? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ou seja, eu não ia saber se a concupiscência, ou seja, os meus, né, desejos intensos
de gozos materiais, eu não ia saber se ninguém escrevesse, olha, você não pode, né, desejar, né, se lançar, sentir, né, vontade de ter isso ou aquilo, ou mais, né, coisas, mais coisas. Aí agora observe como que diz aqui no versículo de número 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, portanto, sem a lei estava morto o pecado. Né? Ou seja, se ninguém me diz, olha, você não pode comer, né? Então eu comia simplesmente porque não tinha lei, né? Se você não pode pegar ou entrar em determinado ponto, estabelecimento, se não tivesse a lei. Então eu não seria, né? Eu não seria um invasor, eu não seria um opositor, se não tivesse, né, escrito, anunciado que aquilo não era lícito para o acesso de outro ser, né? Então, tendo lei, é óbvio que então está, né, vivo, ou seja, a sentença, né, o mandamento. É como que se eu estivesse viajando em uma rodovia, e lá não tivesse placa de anúncio dizendo que é proibido passar 100 quilômetros por hora, e eu com o meu veículo a 100 quilômetros por hora passava, mas não ia ter infração para mim, pois não tinha nenhuma notificação. E se na semana seguinte eu voltasse naquele mesmo local, né? E logo observasse lá um anúncio dizendo proibido passar 100 km por hora. E eu passo a 100, então já passo a ser infrator, né, da lei. Então eu sou um infrator, seja um pecador, um errante, eu errei, né, em cometer, né, então aquela infração. Aí no versículo de número 9 diz assim: e eu, em algum tempo, vivia sem lei, entenda? Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri, né? Ou seja, enquanto eu não tinha liberdade, eu era livre, poderia fazer, porque não tinha a lei ainda, né? Não existia a lei, não existia o mandamento, né? Então, observe que essas coisas ocorrem a partir do momento em que não dissesse, olha, não toque, não cobice, não deseje. Então passou a ser lei, então criou-se então-se o mandamento, ou seja, nasce ou vive a força do pecado, né? No versículo de número 10, ele diz assim, ó, e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou, né? Então veio o mandamento, nós achávamos que, ou seja, Paulo estava dizendo que quando veio o mandamento, ele tirou a conclusão, isso aí é bom, isso aí né, vai me trazer edificação, equilíbrio, né? Força mental para que a prática se torne mais eficaz. Mas ele observou isso, então foi engano. Em vez de eu produzir, eu tive que regredir, ou seja, eu tive limitações, passei a ser limitado, eu passei agora a ser, né, limitado por tais coisas, pois o mandamento veio com força e eu tive que reduzir, ou seja, a liberdade que eu tinha, né, foi isenta, foi tirada, não deu força para que eu pudesse caminhar. Mas se você observar, né, no versículo de número 12 diz assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tomou-se em mim, logo tomou-se em mim o bom em morte. Logo
tornou-se o bom em morte, e de modo nenhum mais o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno, né? Então, observe que quando a lei chegou, não veio para melhorar, não veio para edificar, porque se fosse para edificação, o Senhor Jesus, quando olhou e viu que aquilo que foi dado, né, como um mandamento, não estava trazendo êxodo, estava trazendo edificação, então ele olhou e disse, né, que algo teria que acontecer, né? Então ele pegou o seu filho e deu em troca, né, do mandamento, né? Se você observar, está escrito no livro de Romanos 10, né, no capítulo de número 4, que diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todos aqueles que crê. Né? Então, quando ele mandou seu filho, veio para findar a lei, né? Veio para abolir a lei, acabar com aquele que não estava trazendo nenhum fruto de edificação, não estava alimentando, edificando verdadeiramente, né? Então ele diz, no versículo número 4, no versículo número 3 de Romanos 10, você vai entender, ele diz assim, ó: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Entenda? Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todos aqueles que creem. Então a Bíblia está dizendo aqui que para que a justiça de Deus chegue até a mim, até você, não é necessário que eu venha pagar prenda, ou seja, construir obras, né? Então está escrito aqui a revelação de Deus para mim e para a sua vida, para que todos nós possamos viver pela graça do Senhor Jesus, creando, né, no seu sacrifício, ou seja, nas suas promessas, naquilo que ele nos prometeu, né, que faria. É isso aí. Então, observando nós essas coisas, trazendo, né, como conhecimento os mandamentos do Criador, nós chegamos até o livro de no Velho Testamento, né, que não é novo, é velho. Observe que alguém tirou proveito dessas coisas, né? No Velho Testamento, no livro histórico. Observe o que é que diz aqui no livro de João, primeiro, versículo de número 17. Observe o que é que diz, olha. Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Dá para você entender aí, irmão? Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade, a graça e a verdade está na graça, né? A graça junto com a verdade foi dada por Jesus Cristo. E ele, o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, o Criador, ele vem anunciando, vem mostrando, ligando para todos aqueles que crêem, né? E nós temos observado que determinados ministérios fugiram das verdades de Deus, né? Fracassaram, deixaram a desejar,
né? Não dando evasão às verdades de Deus, que é a graça, né? A graça do Senhor Jesus. E nós passamos agora a sofrer, né? Por desobediência, né? Porque se obedecemos, seremos bem-sucedidos, ou nós deixamos, né, que as verdades fiquem ocultas e nós sofremos as consequências. Aqui no livro de Zacarias, vamos ver se nós encontramos aqui Zacarias, no livro de Zacarias capítulo de número 3, versículo de número 9. Observe que havia ali uma promessa de Deus, né? Uma promessa de Deus, e ele cumpriu com as suas promessas, porque ele é fiel. Então diz assim, ó, olha só, Zacarias 3, versículo de número 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Né? Então a iniquidade seria, né, tirada de um só dia. E Jesus prometeu, promessa de Deus, quando ele foi até a cruz, que foi escalado, né, mão direita, mão esquerda, e ele disse: está consumado. Então ele prometeu que em um dia ele faria esse processo. Então quando ele foi até a cruz, ele foi colocado como, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava ali cumprindo com as suas promessas, quando ele disse que em um só dia ele tiraria a iniquidade do mundo, ou seja, aquilo que se fez como mandamento, a lei, né? Porque diz que o fim da lei é Cristo, Romanos 4, 10, 4, para todos que querem observar, tirar suas conclusões e dúvidas, né? E nós, como observadores, tomamos essa ocasião para poder fazermos, né, as verdades de Cristo chegar a todos aqueles que crêem. No livro de Romanos 11, no versículo de número 13, Romanos 11, 13, está titulado, para todos que querem acompanhar, 11, versículo de número 13, são as verdades de Deus. Porque convosco falo, gentil que, enquanto for apóstolo do gentil, exalto o meu ministério. Quando o Senhor Jesus de Nazaré veio, ele compôs um corpo de obreiro, né? E todo mundo sabe quem eram os ministros: Pedro, Tiago, João, Mateus, Lucas e os demais. Mas quando ele fez-se cumprir, né, com a lei, que está lá no livro de 2 Coríntios 3,14, né, que ele veio, cumpriu e aboliu, ou seja, exterminou, acabou, deu como vencido, né, já realizado. Então ele chamou agora um para ser o representante, né, o líder do gentil, que quando não existia gentil reconhecidos, mas sim, né, existia os hebreus, né, foi condenado, ou seja, a qual uma nação que o Senhor Jesus trazia essa incumbência de educá-los, pois ele mesmo disse que ele veio para o seu povo e o seu povo não receberam. Então, queridos, aí está aí a palavra do Senhor Jesus para aqueles que querem, né? Não é por força nem por violência, assim como diz a própria palavra, né? Mas é pelo poder do Espírito.
E aí, então, nós observamos que a Bíblia diz no livro de Romanos 5, né? Romanos 5, versículo de número 12 e 13, para, né, se tornar mais explícito e claro daquilo a qual nós estamos ministrando, diz assim, ó: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, se eu disser, se eu não colocar lei no país, então não tem erro, né? Então não há infração. Se eu disser assim, olha, a pista é livre, você pode andar 300 quilômetros por hora, então eu não posso ser punido porque não tem lei, não é isso? Mas a partir do momento que nós colocamos leis, então passa a ser infração, né? Passa a ser agora, né? Errado, pecado, então tá aí, né? A revelação de Deus para todos aqueles que creem. E para os demais, né? Um forte abraço e que o poder de Deus continue entrando na mente de cada um para a purificação, não do corpo físico, mas da nossa consciência. Quando o Senhor Jesus olhou e disse a Pedro, olha, quando você se converter, ou seja, quando você mudar a forma de pensar, então dê testemunho. Então essa palavra vai para mim, vai para você, vai para todos nós que ouvem e entende, né, as revelações de Deus. Então o pecado está aí, né? Se você crê e tomar posse, né? Tudo isso é para a glória do Senhor. Amém? Um abraço, fica com Deus e até a próxima.